Paz e alegria, meus irmãos, Deus nos abençoe. Quinta-feira, 21 de outubro, da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje o tema da nossa reflexão é oração confiante a Deus. Peçamos então os auxílios do Espírito Santo para este momento da nossa reflexão, para ouvirmos bem a palavra de Deus e sabermos colocá-la na nossa vida. Só o Espírito Santo para nos guiar e iluminar. Espírito Santo, por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com a carta de Santo Agostinho, a proba, na segunda leitura do ofício das leituras de hoje, e para a sua reflexão, Santo Agostinho usa a carta de São Paulo aos Romanos que diz: não sabemos pedir o que nos convém. Será que sabemos nós também? E Santo Agostinho comenta que São Paulo não isentou nem ele mesmo desta ignorância de saber o que pedir. E nos lembra que o próprio São Paulo pediu 3 vezes a Deus que tirasse dele o espinho da carne, até que ouviu a resposta de Deus que disse: basta-te a minha graça, porque na força se perfaz na fraqueza. É isso que nós precisamos aprender com São Paulo. Precisamos aprender também com Jesus, que quando estava no seu momento mais difícil, o que ele disse ao Pai? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim como tu queres. Isto é oração de confiança. A oração que pede a Deus o que necessita, o que é necessário, mas confia que a vontade não seja minha, mas seja de Deus. Eu estou enferma, eu posso pedir a Deus: Senhor, cura a minha enfermidade. Mas eu posso pedir: me dê força, Senhor, enquanto a minha enfermidade está nas mãos dos médicos. Tira todo efeito colateral dos medicamentos. Fortalece-me na fraqueza dessa enfermidade. Pedir com humildade. Aquele que confia porque sabe ser necessitado daquele a quem está se confiando. Eu preciso não só confiar, mas ter humildade para saber pedir. Nas tribulações, muitas vezes, eu posso tirar bom proveito da situação, ou posso me prejudicar por causa delas. Tudo depende de como eu vou clamar a Deus naquele momento. Além de São Paulo e além de Jesus, temos hoje na primeira leitura a Rainha Esther. Rainha Esther estava passando por uma dificuldade muito grande. Seu povo, os judeus, estavam para ser exterminados. O vice-rei Mardoqueu fez um decreto para exterminar todos os judeus. E ela precisaria a presença do rei para lhe fazer um pedido. Mas ela sabia que se ela fosse à presença do rei sem ser convidada, ela poderia ser morta, porque naquela época ninguém se atrevia a ir à presença do rei sem ser convidado, nem mesmo a rainha. Mas o que ela fez? Se pôs em oração, jejuns, penitências, pediu ao povo judeu que intercedesse por ela, por este momento que ela iria passar. Pediu às suas escravas que jejuassem, orassem com ela por este momento.
E quando ela foi à presença do rei, ela foi contemplada e ele estendeu para ela o cetro de ouro e perguntou o que ela queria. Se o próprio rei daquela época pôde contemplar a graça de não exterminar todo um povo, muito mais o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou da morte pelo preço do seu pecado, pode por nós. Nosso Deus não é um Deus miserável. O nosso Deus é um Deus rico, misericordioso, que tudo pode, tudo faz. O problema sou eu que não sei pedir. Ensina-nos, Senhor, como pedir com essa humildade que nos é necessária, esta confiança na oração que é necessária, como nos diz o Salmo 18, 31. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo, nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Então eu tenho que saber que os caminhos de Deus são perfeitos, eu preciso saber que o escudo dele me protege e confiar que no tempo certo Ele agirá. O Catecismo da nossa Igreja, no parágrafo 2559, nos ensina citando São João Damasceno: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes, não bens supérfluos, mas os bens que nos são convenientes, mas a humildade é o caminho para iniciar a minha oração. É a disposição que eu preciso ter dessa gratuidade de ir a Deus com confiança. Santo Agostinho nos diz que o homem é mendigo de Deus. Estenda então sua mão para Deus. Primeiro peça muita humildade, simplicidade e saber o que lhe é conveniente, que o Espírito Santo há de te revelar, há de me revelar. A oração nos é o caminho para toda a nossa vida espiritual. Oremos então pedindo a Deus essa humildade, a aceitação da sua vontade na nossa vida e que Ele seja tudo e em tudo dai graças. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meus irmãos. Se vocês têm tirado proveito dos nossos vídeos, compartilhem com os mais necessitados. E se você nos pode ajudar financeiramente, entre no nosso site novaalianca.com.br, vá no menu da doação solidária e nos ajude. Lá estão as possibilidades e como você pode nos ajudar. Paz e alegria.